Mas mudamos de assunto por aqui, falamos do noticiário internacional, um anúncio de agora há pouco, o Irã falando que terminou o conflito lá na região, o conflito com Israel. Esse anúncio feito por parte do Irã, por parte da imprensa estatal iraniana. O João Vieira, editor de internacional da Band News TV, está aqui no estúdio para dizer para a gente se de fato acabou mesmo, o que o Irã está falando tem base, tem sentido na realidade. O João, boa tarde. Olha, Renan, boa tarde para você, para Adriana. É muito difícil a gente falar foi acabado, né? Qualquer conflito, porque ficam aquelas rusgas e tal. Nenhum conflito acaba totalmente, realmente em paz, né? Dos discursos, das intenções dos governos. E este caso não parece ser diferente também. Israel e Irã seguem tendo tensões grandes. O Irã segue querendo ter seu programa nuclear. Israel diz que não vai deixar que esse programa nuclear exista. Mas, até agora, algumas horas de cessar-fogo, o que é muito pouco ainda, mas sim, o cessar-fogo vem sendo mantido. Embora já tenha sido violado pelo menos uma vez por ambos os países. Israel acusou o Irã de atacar, o Irã acusou Israel de atacar. Israel disse que foi atacado primeiro e depois lançou bombardeios contra os iranianos. Mas o curioso, a gente pontuar aqui, é o tamanho da reprimenda que os israelenses receberam de aliados, os Estados Unidos. Reprimendas públicas e, em particular, também. Donald Trump ficou furioso. Quando eu digo furioso, ele chegou a usar até palavrão em frente às câmeras, em frente aos microfones, o que não é usual quando a gente fala de líderes políticos. É verdade que o Trump tem toda aquela sua retórica, outro estilo, mas né? um outro estilo do padrão, que a gente chame, mas não costuma usar esse tipo de palavra. Claro que eu não vou repetir aqui, mas foi algo muito firme, ainda mais falando de Israel. E aí, na sequência, esse palavrão, nessas declarações foram dadas antes da viagem de Trump para a Europa. O Trump entrou no avião para viajar realmente ao continente europeu e ligou para o Netanyahu. Nos bastidores se diz que o papo também foi tenso, foi bastante firme o Donald Trump, e na sequência Israel veio a público dizer que realmente esse cessar-fogo aconteceria de maneira, digamos que permanente, vamos dizer assim, vamos esperar pelo menos. E até agora... Permanente só o tempo dirá, né? Exato, sou esperançoso, né? Mas pelo menos por essas horas está durando. Enquanto o Irã diz isso, que o Renan destacou, né, de que a guerra, enfim, finalizou, o Irã também diz que até que não nos ataquem, nós não atacaremos ninguém. Israel diz que a guerra completamente não terminou, entra numa nova fase. Aparentemente, essa fase é, de novo, reforçando algo que continua acontecendo, ou seja, os ataques contra a faixa de Gaza e ataques contra o Hamas. Hamas, que é aliado ao Irã, e era um dos objetivos, segue sendo, de Israel nesse caldo todo do Oriente Médio. Acabar com o programa nuclear iraniano, acabar com o programa de mísseis balísticos do Irã e acabar com as chamadas proxies, ou grupos aliados ao Irã. O Hamas está entre esses grupos, por isso segue sendo uma missão israelense. Um problema em relação ao acordo nuclear, que pode sair ou não, mas que existe ainda um programa nuclear iraniano, é de que os Estados Unidos, aos poucos, começam a dizer publicamente que as instalações até foram destruídas, mas o urânio enriquecido ainda está nas mãos do Irã. O vice-presidente J.D. Vance deu indícios de que os Estados Unidos têm essa informação de que cerca de 400 quilos de urânio enriquecido que estavam nessas instalações nucleares foram retirados antes do ataque. Então, o Irã tem em algum local esse material bastante perigoso na visão dos Estados Unidos e de Israel. O fato é que Trump deu essa bronca toda em Benjamin Netanyahu hoje por continuar atacando o Irã e não respeitar o cessar-fogo, porque também se sentiu desrespeitado. Com certeza. Na noite de ontem, Donald Trump anunciou um cessar-fogo. Havia uma grande dúvida no momento que ele anunciou, porque nem Israel nem Irã confirmavam que tinha um acordo de cessar-fogo, então parecia uma doideira da cabeça do Trump, mas hoje de manhã ele agiu com esse pito aí em Netanyahu para fazer cumprir o cessar-fogo que ele afirmava desde a noite de ontem que estava fechado, o acordo estava fechado. Vamos ver por quanto tempo. Quanto tempo vai durar esse permanente? Exato. E agora Donald Trump está em Haia, na Holanda, para, como você mencionou, João, para o encontro da OTAN, a Aliança Militar do Norte. Vamos acionar, então, o Felipe Killing, nosso correspondente direto de Londres, para trazer as informações para a gente. Boa tarde para você, Killing. Trump quer chegar como pacificador aí, mostrando que fez valer o acordo de paz entre Israel e Irã,
mas a preocupação dos países europeus é sobretudo com outro inimigo, né? Com a Rússia. Exatamente, viu, Adriana? Boa tarde a você, Renan, João e a todos que nos acompanham. Toda a aliança militar está de olho justamente no que está acontecendo no quintal da Europa, a guerra entre Rússia e Ucrânia. E o secretário-geral da OTAN preparou o evento todo em cima de Donald Trump. Ontem já tinha amarrado com aliados integrantes da aliança militar para um aumento no investimento em defesa, saltando de 2% para 5% do PIB. É um número altíssimo no momento em que a Europa enfrenta problemas econômicos, mas entende que é necessário fazer isso para conter um possível ataque da Rússia. Existe uma bola dividida que é com a Espanha, que falou que conseguiu uma exceção. O secretário-geral da ONU disse que não tem nenhuma exceção, todo mundo vai precisar gastar 5% do PIB. O Trump, claro, deu uma criticada em Pedro Sánchez, que é o premier espanhol, afirmando que não seria justo com os outros integrantes, mas vale destacar que nem os Estados Unidos gastam 5% do PIB em defesa. Mas é claro que a aliança militar, no momento em que o mundo está muito instável e mais bélico, sabe que precisa ter os Estados Unidos ao seu lado. O Donald Trump já criticou bastante a OTAN, ameaçou retirar os Estados Unidos da Aliança Militar do Atlântico Norte ainda em seu primeiro mandato. Teve a guerra entre Rússia e Ucrânia. No mandato de Biden, os Estados Unidos entraram e se colocaram realmente como pilar da aliança militar. O Trump volta ao poder e mais uma vez dá sinais de que os Estados Unidos não vão ficar garantindo a segurança da Europa de forma incondicional. Então a Europa quer mostrar mais autonomia, menos dependência dos americanos, mas é claro que querem Donald Trump ao seu lado. Por isso, todo esse evento em cima de Donald Trump, e ele tem um palco para gritar vitória, né? Se de fato esse cessar-fogo se estender, ele pode, na frente de diversos líderes mundiais, na cúpula da OTAN, falar mais uma vez que conseguiu um acordo para terminar com uma guerra. Mas o que a aliança militar está de olho é realmente na Ucrânia, e quer que o foco saia do Oriente Médio e venha para o leste europeu, justamente porque é ali que eles precisam dos americanos. Killing e João, só para a gente concluir, vou trazer só mais um ponto, voltando ao Oriente Médio, é que agora Israel, então tendo confirmado que esse acordo de cessar-fogo com o Irã está estabelecido, diz que foca em Gaza, na faixa de Gaza, para derrotar de vez o Hamas e trazer de volta os reféns, né? As pessoas que foram feitas reféns no ataque de outubro de 23. Agora, o que isso exatamente significa? Porque havia uma expectativa, inclusive, de que essa trégua incluísse Gaza. O que Israel voltar os olhos para Gaza significa efetivamente é a grande dúvida, porque o que a gente assiste lá é um massacre diário com as pessoas morrendo na fila de comida, na fila para tentar matar um pouquinho da fome. Então a gente já assiste um massacre diário, inclusive com um número de mortes muito maior, às vezes, do que se noticiou nos bombardeios de um lado a outro entre Israel e Irã. Então a situação pode piorar ainda mais na faixa de Gaza, se isso é possível, né? Exato, é uma situação bastante complicada. A Europa sempre defendeu a solução de dois estados, coloca pressão para cima do governo israelense para que eles parem com esse massacre, falando de violações de leis internacionais, pedindo diálogo, pedindo a negociação. Já chegou a ter um acordo em 3 fases que seria implementado para um cessar-fogo, a retirada de reféns da faixa de Gaza, a entrada de ajuda humanitária, mas Benjamin Netanyahu, defendendo interesses próprios, que tinha perdido integrantes do governo, da ala mais radical, que queriam essa guerra, precisou voltar com esses bombardeios para se manter no poder, não dá sinais de nenhum tipo de negociação, não conseguiu acabar com Hamas, apesar de enfraquecer mais uma ideologia, você não mata na bala, e não conseguiu ainda resgatar todos os reféns. Existem corpos de reféns e reféns ainda vivos na faixa de Gaza. E até complementando, né, Killing, agora há pouco o Netanyahu fez um pronunciamento, garantiu que Israel vai agir se o Irã cumprir essa promessa, que eu citei agora há pouco, de reconstruir as suas instalações nucleares, manter o seu programa nuclear. É verdade que há tempos Israel diz, olha, nós vamos agir se o Irã quiser construir uma bomba nuclear há décadas, né?
mas agora agiu. Então abre, de certa maneira, esse precedente perigoso e temos que ficar bastante atentos a isso. Então esse cessar-fogo que está longe de ser permanente, então agora parece correr mais risco, mas claro, vamos com calma, estamos acompanhando. É isso. Obrigada, viu, Killing? Reportagem completa do Killing logo mais no Jornal da Band. João Vieira segue atento aqui em tudo pra gente. Se tiver qualquer atualização desse cessar-fogo ou da situação no Oriente Médio, você aciona a gente, por favor. Pode deixar. Obrigado. Obrigada. Valeu, até mais.